boa tarde, luz, bruxos e bruxas, pessoas maravilhosas, paz e luz para todos, o início de mais um vídeo de conhecimento fantástico. Vamos falar agora sobre a cerveja de mel. Ferva uma colher de gengibre moído em 2 litros de água por meia hora. Em seguida, coloque a mistura numa panela com 1 quilo de açúcar branco, 2 colheres de sopa de suco de limão galego. É o limão cocimento, um limão muito conhecido aqui no Nordeste do Brasil, principalmente. 4 colheres de sopa de mel de laranjeira, o suco de 3 limões e 1 litro de água fria. Quando a mistura estiver morna, adicione 1 colher de sopa de levedura espalhada sobre um pedaço de torrada. Deixe descansar por 12 horas. Em seguida, coe usando um tecido fino. Depois de deixar 1 ou 2 horas descansando e engarrafe. Olha o fundo musical maravilhoso. Vou tomar um pouco de água para hidratar. Agora falando sobre hidromel. Hidromel, ele é muito usado na Europa. Existe aqui no Brasil também, mas os europeus fazem uso desse aí. Se não me engano, na região da Polônia, Escócia também. Hidromel. Dissolva, como fazer o hidromel, né? Dissolva 1 litro de mel em 4 litros de água. Adicione uma pitada de lúpulo, que é usado também na cerveja, né? Meia colher de chá de gengibre e as cascas de 2 limões. Ferva essa mistura por 45 minutos. Despeje no barril até a borda. E quando ainda estiver morna, adicione 1 colher de chá de levedura. Levedura de cerveja. Deixe o hidromel fermentar e depois coloque 1 colher de café de isinglass, cola de peixe. O significado, viu? Isinglass, cola de peixe, que você pode encontrar em lojas de ingredientes para a fabricação de vinhos. Feche com tampa. Em 6 meses deverá ser envasado. Esse é mais prolongado, né? Esta receita de hidromel é uma fórmula simples, seguida por apicultores. O fato de o hidromel ser originariamente uma bebida importante e complexa e descrito em The Closet of the Kinner Digby, publicação pela primeira vez em 1669. Algo bem de bruxo mesmo, né? Bem das bruxas mesmo, né? 1669. No qual nada menos de 26 receitas de hidromel são apresentadas. Descrevo aqui uma receita de vinho branco de hidromel. Se for feito de forma correta, esse é um empreendimento mais ambicioso do que as receitas anteriores. Ficará igual qualquer hidromel encontrado na época do Tudor. Quando fala Tudor, é a antiga família real britânica. E aqui, mais adiante, nós temos o vinho branco de hidromel, que ele disse que ia falar. E
nós vamos falar que é grande essa receita. Viu? Você precisará de um recipiente de madeira para misturar o mel e a água e deixar fermentando durante um mês. Numa temperatura constante de 15 graus. Para isso, já que a temperatura, se você for fazer isso aqui no Brasil, você tem que ter uma sala apropriada de controle de temperatura. Em segundo lugar, você precisará de um recipiente com um pequeno barril, onde guardará o líquido fermentado, para envelhecer por 2 ou 3 anos, antes de ser ingerido. Em terceiro, um recipiente menor com uma jarra de vidro, com uma tampa adequada, no qual será colocada uma certa quantia de líquido fermentado original. Esse recipiente será usado de tempos em tempos para completar o conteúdo do barril. No decorrer de 2 a 3 anos, o líquido do barril diminui. É claro e evidente. Vai diminuindo. Ela absorve, a própria madeira vai absorvendo o líquido. E é preciso ter uma quantia extra suficiente para manter o barril cheio. Dessa forma, excluir o ar. Esse líquido é excelente, em torno de 10% do total. Deve ser reservado logo de início, após o primeiro mês de fermentação. À medida que o jarro tampado for esvaziando, conforme é completado o barril, o que for deixado nesse recipiente deve ser colocado num frasco menor para que sempre haja uma reserva com a qual encher o barril. Se o recipiente fosse deixado pela metade, provavelmente seu conteúdo viraria vinagre, estragando desse modo o líquido do barril. Depois de providenciar o recipiente, você precisará preparar 3 litros de mel de qualidade para cada galão de água morna, no qual será misturado. Bem, gente, para que vocês compreendam, para que vocês se interessem, se vocês se interessarem a fabricar essas coisas que eu estou falando aqui, esses vinhos, há uma grande necessidade que vocês adquiram o livro de Raymond de Buclan, né? O curso de bruxaria completo, né? O livro de bruxaria completo do Raymond de Buclan. Misture os dois até que o mel seja dissolvido. Adquira uma levedura e um fermento de boa qualidade para vinhos. Por exemplo, vinho branco semidoce, xerez, vinho espanhol ou Málaga, tipo de vinho branco. E prepare o seu fermento antes de misturar com mel e água. Essa preparação consiste em colocar a levedura no recipiente pequeno de vidro e ir adicionando pequenas quantidades de forma progressiva ao longo de vários dias. De uma solução fraca de mel e água, mantendo a levedura numa temperatura aproximadamente a 15 graus, até que ela comece a fermentar. Quando isso acontecer, adicione a mistura de água e mel dissolvidos. Quando estiver por volta de 21 graus, cubra o recipiente de fermentação com uma tampa e leve um tecido para que o ar
possa chegar à mistura fermentada de mel e água. Mas ela seja protegida de insetos ou qualquer sujeira. Tem que cobrir, né, gente? Para manter a higiene do produto que você está fabricando. Depois de mais ou menos uma semana, o líquido deverá estar fermentado e no final do mês a fermentação deverá estar completa. O líquido deve ser coado com cuidado, de modo que todas as borras sejam desprezadas. Colocando no barril bem tapado, aberto só ocasionalmente, quando for preciso completá-lo até a borda, como já foi explicado anteriormente. Normalmente existe a possibilidade de que a mistura vive vinagre, no caso o mel não seja esterilizado no primeiro estágio. Portanto, mesmo correndo risco de ela perder a qualidade. É comum ferver o mel e a água no primeiro estágio durante 15 minutos. Isso interrompe a qualidade, interrompe qualquer fermentação indesejada e assegura o mosto estéril. Ao se adicionar a levedura, o barril e o recipiente de fermentação original também deve ser esterilizado. A vantagem de usar o fermento de vinho é que ele proporciona uma quantidade de álcool muito maior do que a levedura de cerveja comum ou o fermento de padaria. Play Sedib. Paz e luz para todos.